Em meio a risadas e taças de champanhe, uma mulher foi humilhada diante de dezenas de pessoas enquanto assinava o divórcio. Nenhum deles imaginava que, em poucos dias, ela se tornaria dona de tudo o que tentaram arrancar dela. O que começou como um ato de desprezo se transformou na mais poderosa reviravolta de vingança e justiça. E quando a verdade sobre seu passado foi revelada, o mundo inteiro viu quem realmente era a parasita que eles tanto odiavam. Antes de ouvir essa história de redenção e poder, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Helena Ferreira tentava manter o foco nas provas que corrigia, mas o estômago vazio e as contas espalhadas sobre a mesa da pequena sala de jantar competiam por sua atenção. 3 meses de aluguel atrasado, a última parcela do empréstimo universitário e o mais urgente, a próxima sessão do tratamento de sua mãe. 28 anos, diploma de licenciatura em letras pela USP, especialização em literatura brasileira, e ainda assim vivia contando moedas. Helena, você não tomou café ainda? A voz fraca de Marisa ecoou pelo corredor do pequeno apartamento em Pinheiros. Já vou, mãe. Estou terminando de corrigir umas redações. Mentiu, guardando rapidamente os boletos. Sua mãe não precisava daquele peso adicional. A esclerose múltipla de Marisa havia sido diagnosticada 5 anos antes, e desde então, a vida de Helena se transformou em uma batalha diária. O salário de professora na escola estadual mal cobria o aluguel, e as aulas particulares que dava no contraturno estavam cada vez mais escassas. O plano de saúde havia negado a cobertura do tratamento experimental, que mostrava resultados promissores, classificando-o como sem evidências científicas suficientes. O celular vibrou. Era Júlia, sua melhor amiga desde a faculdade. Lena, surgiu uma oportunidade para você. Aula particular para uma adolescente, 3 vezes por semana. Família rica, pagam muito bem. O coração de Helena acelerou. Onde é? Mansão dos Mendonça, no Morumbi. A garota é sobrinha do Ricardo Mendonça, sabe quem é? Helena engoliu em seco. Quem não conhecia o nome dos Mendonça, donos de um dos maiores grupos empresariais do país? Revistas de negócios sempre estampavam o rosto de Ricardo, o herdeiro que assumira o comando após o pai se afastar parcialmente. 35 anos MBA em Harvard, filantropo e solteiro convicto. Você acha que tenho chance? Perguntou incerta. Já está praticamente certo. A Cristina trabalha no RH de uma das empresas deles e me disse que estão precisando urgente. A menina está com dificuldades em literatura e redação. 2 dias depois, Helena ajeitava nervosamente a única saia social que possuía enquanto atravessava os enormes portões da propriedade. A mansão dos Mendonça era imponente, com arquitetura contemporânea que mesclava vidro e concreto aparente. Jardins impecavelmente cuidados circundavam a construção de 3 andares. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos perfeitamente alinhados em um coque e postura impecável, a recebeu no hall de entrada. Senhorita Ferreira, sou Vitória Almeida, assistente do Sr. Mendonça. Por favor, me acompanhe. A senhorita Sofia está na sala de estudos. Sofia Mendonça, 16 anos, era surpreendentemente simples para alguém criada em tanto luxo. Inteligente, porém dispersa, mostrou interesse genuíno quando Helena propôs analisarem Dom Casmurro sob uma perspectiva contemporânea. 2 horas depois, ao finalizar a aula, Helena se surpreendeu ao encontrar Ricardo Mendonça na porta da sala. O senhor deve ser o tio de Sofia, disse Helena, estendendo a mão. E você deve ser a professora que finalmente conseguiu fazer minha sobrinha se interessar por Machado de Assis. Impressionante. O sorriso dele era contido, mas seus olhos avaliavam Helena com uma intensidade desconcertante. Ao sair da mansão com um pagamento generoso pela aula inaugural, Helena não imaginava que sua vida mudaria completamente em questão de dias. Na terceira aula, após Sofia se retirar, Vitória apareceu na porta. O Sr. Mendonça gostaria de conversar com você em seu escritório. O escritório ocupava toda a ala oeste do 2º andar. Estantes de livros do chão ao teto, móveis de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade. Ricardo estava em pé olhando pela janela. Senhorita Ferreira, peço desculpas por tomar seu tempo, mas tenho uma proposta para fazer.
Helena assentiu, apreensiva. Estou ciente da sua situação financeira. Diante do olhar surpreso dela, ele continuou. Não se assuste. Fizemos uma verificação de antecedentes, procedimento padrão para quem trabalha conosco, especialmente com menores. Entendo. Helena sentiu o rosto queimar. Sua mãe precisa de um tratamento experimental para a esclerose múltipla que custa aproximadamente R$300 mil por ano. Você tem dívidas que somam quase 100 mil, incluindo empréstimo estudantil e atrasos de aluguel. A frieza analítica com que ele expunha sua miséria a fez sentir-se pequena, vulnerável. Senhor, Mendonça, não vejo como minha vida pessoal. Preciso de uma esposa, ele a interrompeu. Temporária. Helena piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Como disse, um casamento de fachada, por um período determinado, puramente contratual. Isso é algum tipo de piada? Helena levantou-se, indignada. Pelo contrário, senhorita Ferreira, é um acordo de negócios. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. R$500 mil iniciais, mais 200 mil por mês durante o período do contrato. Sua mãe receberá o melhor tratamento disponível em casa ou no exterior. Suas dívidas serão quitadas imediatamente. Helena sentou-se novamente atordoada. Por quê? Questões sucessórias. Meu avô estabeleceu em testamento que apenas um Mendonça casado pode assumir o controle total do grupo aos 35 anos. Caso contrário, um conselho familiar divide o poder decisório. E o senhor não quer dividir o poder, concluiu Helena. Não quando metade do conselho simpatiza com nossos concorrentes. Preciso de uma esposa por 1 ano, no máximo. Depois disso, divórcio discreto e você segue sua vida financeiramente estabilizada. Por que eu? Deve haver mulheres mais adequadas ao seu círculo social. Justamente por isso, preciso de alguém fora do circuito, sem conexões com famílias rivais. Alguém inteligente o suficiente para não cometer gafes graves, mas inexperiente o bastante para não ter ambições próprias nesse mundo. Além disso, sua necessidade financeira garante discrição. A sinceridade brutal dele a feriu, mas Helena não demonstrou. E o que exatamente eu teria que fazer? Morar aqui, comparecer a eventos sociais comigo, seguir um roteiro de aparições públicas cuidadosamente planejado. Basicamente, fingir ser minha esposa apaixonada por 1 ano. Dormir com você está incluído no pacote? Perguntou Helena com acidez. O rosto de Ricardo permaneceu impassível. Não. Terá seu próprio quarto. Não há qualquer expectativa de intimidade física. Helena pegou a pasta e começou a folhear o contrato detalhado em dezenas de páginas. Tenho 48 horas para decidir? Sim, e senhorita Ferreira, ele a encarou diretamente. Sei que parece absurdo, mas é uma solução que beneficia a ambos. Você salva sua mãe, eu protejo o legado da minha família. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. A proposta de Ricardo martelava em sua mente enquanto ela observava sua mãe dormindo, o rosto marcado pelo sofrimento. Na mesma semana, o banco havia negado mais um empréstimo. O tratamento experimental era a última esperança. Aceitei dar aulas para uma família no exterior. Mentiu para Júlia 2 dias depois. Contrato de 1 ano. Pagamento excelente. Vou levar minha mãe comigo. Sentada novamente no escritório de Ricardo, Helena empurrou o contrato assinado para ele. Exijo apenas uma coisa além do que está aqui, disse, com a voz firme. E o que seria? Quando isso acabar, quero uma carta de recomendação sua. Não para escolas ou universidades, mas para editoras. Quero publicar meu livro. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Ambiciosa, apesar de tudo. Pragmática. Se vou vender 1 ano da minha vida, que seja por um preço justo. Ricardo estendeu a mão. Temos um acordo, então. Os preparativos para o casamento começam amanhã. Será algo pequeno, apenas para formalizar. Enquanto apertava a mão dele, Helena não imaginava que, no altar, tudo mudaria com uma simples frase sussurrada ao seu ouvido. Nada será cancelado. Este casamento é real. Os 10 dias seguintes passaram como um furacão. Helena mal teve tempo de processar o que estava acontecendo enquanto era arrastada de uma prova de vestido para uma aula de etiqueta,
de uma consulta com dermatologista para uma sessão de escolha de joias. A aliança precisa parecer tradicional, mas com um toque contemporâneo, explicava Vitória, mostrando-lhe uma bandeja com anéis de diamantes que custavam mais que todos os bens que Helena jamais possuíra. O Sr. Mendonça sugeriu este. A assistente apontou para um anel de platina, com um diamante solitário de corte impecável, simples, elegante, discreto. De alguma forma, aquilo a surpreendeu. Esperava algo mais ostensivo. E sua mãe já está instalada na clínica suíça. Os médicos começaram a avaliação para o novo tratamento, continuou Vitória, checando o tablet. O Sr. Mendonça providenciou tudo conforme prometido. Helena assentiu, sentindo uma mistura de gratidão e culpa. O dinheiro prometido já havia sido depositado, suas dívidas quitadas, e sua mãe estava recebendo o melhor tratamento possível. O preço era apenas sua liberdade por 1 ano. 1 ano fingindo ser a esposa apaixonada de um homem que mal conhecia. Helena, você está me ouvindo? Vitória interrompeu seus pensamentos. Amanhã teremos apenas 4 horas para os preparativos finais. O casamento será às 17h, no jardim da mansão. Apenas 30 convidados selecionados. Memorize os nomes e informações básicas sobre cada um. Entregou-lhe uma pasta. E lembre-se do nosso acordo sobre sua história com o Sr. Mendonça. A história fabricada. Helena conhecera Ricardo quando dava aulas para sua sobrinha. Um romance discreto floresceu, longe dos olhos da imprensa. O casamento íntimo refletia o desejo de privacidade do casal. Na véspera do casamento, Helena foi surpreendida com uma visita de Ricardo ao seu quarto temporário na mansão. — Está tudo em ordem? Perguntou ele, formal como sempre. — Sim. Sua assistente é assustadoramente eficiente. Vitória é meu braço direito há 10 anos. Confio nela plenamente. Helena hesitou antes de perguntar. Quem sabe a verdade sobre nosso acordo? Apenas Vitória e meu advogado pessoal, que redigiu o contrato. Nem mesmo meu pai sabe. Para todos os efeitos, somos um casal que decidiu oficializar a relação. Inclusive para o juiz que vai nos casar amanhã. Ricardo desviou o olhar pela primeira vez. Sim, o que nos leva ao motivo da minha visita. Precisamos parecer convincentes. Achei que era boa atriz, brincou Helena, tentando aliviar a tensão. Mas precisamos de um pouco mais de preparação. Ele se aproximou, sentando-se ao seu lado na pequena poltrona do quarto. Se me permite. Antes que ela pudesse responder, ele segurou suas mãos. O toque era firme, mas não desagradável. Teremos que demonstrar alguma intimidade. Nada exagerado, apenas o suficiente para convencer. Helena sentiu o rosto esquentar. Alguma sugestão específica, Sr. Mendonça? Para começar, terá que me chamar de Ricardo, e talvez possamos praticar isso. Em um movimento suave, ele se inclinou e tocou os lábios dela com os seus. Um beijo breve, quase clínico. Foi tão terrível assim? Perguntou ele, notando a expressão atordoada de Helena. Apenas inesperado. Ela recuperou a compostura. Acho que posso fingir que gosto, se necessário. Um sorriso fugaz cruzou o rosto dele. Sua sinceridade é refrescante. A maioria das pessoas que conheço só diz o que acham que quero ouvir. Não estou aqui para inflar seu ego, Ricardo. Estou aqui por um contrato. Justo. Ele levantou-se. Descanse. Amanhã será um longo dia. O dia do casamento chegou com céu limpo e brisa suave. Clima perfeito para a cerimônia ao ar livre. O jardim da mansão estava transformado. Um corredor de flores brancas levava a um gazebo decorado com fitas de seda e mais flores. Cadeiras dispostas em semicírculo acomodavam os poucos convidados. Executivos do grupo Mendonça, alguns familiares, 2 ou 3 amigos próximos de Ricardo. No quarto principal, agora transformado em sala da noiva, Helena observava seu reflexo, enquanto a maquiadora dava os últimos retoques. O vestido, um modelo exclusivo de um estilista renomado, era de um branco perolado com corte reto e elegante. Nada exuberante, mas indiscutivelmente sofisticado. Está linda, disse Vitória, entrando no quarto. O Sr. Mendonça ficará impressionado. Isso importa? Helena não conseguiu conter a ironia. Mais do que você imagina, a aparência de felicidade é crucial.
Vitória se aproximou, falando mais baixo. Ouviu falar dos Albuquerque? Helena franziu o senho. Acho que já li algo sobre eles. Concorrentes dos Mendonça? Mais que isso, rivais históricos, e estarão observando cada detalhe hoje, através de seus informantes. É essencial que pareçamos um casal genuinamente apaixonado. A música começou a tocar no jardim. Era a hora. Caminhando pelo corredor de flores, Helena sentia o coração acelerado, não pelo romantismo do momento, mas pelo absurdo da situação. Estava prestes a se casar de mentira com um homem que mal conhecia, diante de pessoas que acreditavam em um conto de fadas fabricado. Ricardo a aguardava no gazebo, impecável em seu terno cinza escuro. Seu olhar, normalmente calculista, parecia diferente. Havia algo ali que ela não conseguia decifrar. Ao seu lado, um juiz de paz sorria serenamente. Não um celebrante contratado para uma farsa, mas um juiz real, com poder legal para realizar um casamento legítimo. A cerimônia transcorreu como um sonho nebuloso. Helena repetiu os votos mecanicamente, enquanto sua mente gritava o absurdo daquela situação. Quando chegou o momento de trocar alianças, as mãos de Ricardo estavam estranhamente firmes, enquanto as dela tremiam levemente. Pode beijar a noiva, anunciou o juiz. Ricardo se inclinou e, na fração de segundo antes de seus lábios tocarem os dela, sussurrou. Nada será cancelado, este casamento é real. O beijo que se seguiu foi convincente, mas Helena mal o sentiu. As palavras dele ecoavam em sua cabeça como um alarme. Real? Como assim real? Aplausos discretos dos convidados a trouxeram de volta à realidade, enquanto caminhavam de volta pelo corredor de flores, agora como marido e mulher. A pequena recepção que se seguiu no salão principal da mansão foi um teste para suas habilidades de atuação. Helena sorriu, agradeceu cumprimentos, segurou a mão de Ricardo como se fossem realmente um casal apaixonado. Mas por dentro fervia de raiva e confusão. Estou tão feliz por Ricardo finalmente ter encontrado alguém, comentou uma senhora elegante que se apresentou como tia de Ricardo. Ele sempre foi tão fechado, tão dedicado aos negócios. Você deve ser muito especial para tê-lo conquistado. Na verdade, foi ele quem me conquistou, respondeu Helena automaticamente, repetindo a fala ensaiada. Sentiu a mão de Ricardo apertar a sua suavemente, em aparente aprovação. Quando o último convidado finalmente partiu, Helena esperou apenas o tempo necessário para que os funcionários se retirassem antes de confrontar Ricardo no escritório. O que você quis dizer com este casamento é real? Sua voz tremia de raiva contida. Ricardo serviu-se de um drink antes de responder. Exatamente o que disse. Nosso casamento não é apenas uma encenação para convidados selecionados. É legal e oficial. Isso não estava no contrato. Concordei com um casamento de fachada, não com um casamento real. Houve alguns ajustes de última hora. Ajustes? Helena estava incrédula. Mudar os termos fundamentais do acordo sem me consultar vai muito além de ajustes. Ricardo permaneceu calmo. Se você tivesse lido cuidadosamente a versão final do contrato que assinou, você sabia que eu não teria tempo, entre as aulas de etiqueta, as provas de roupa e tudo mais que sua assistente programou. As circunstâncias mudaram. Precisei adaptar o plano. Que circunstâncias? Ricardo hesitou pela primeira vez. Os Albuquerque. Descobriram sobre nosso acordo inicial. Precisava torná-lo incontestável. Você me enganou. Prefiro dizer que protegi nossos interesses mútuos. Se os Albuquerque provassem que nosso casamento era uma farsa, tudo estaria perdido. Sua compensação, o tratamento de sua mãe, meu controle sobre o grupo. Helena sentiu-se encurralada. E agora, quanto tempo precisa manter esta farsa oficial? 3 anos. O quê? O acordo era por 1 ano. Como disse, as circunstâncias mudaram. Vitória lhe mostrará o contrato atualizado amanhã. Todos os benefícios foram proporcionalmente aumentados, é claro. Helena sentiu lágrimas de frustração nos olhos, mas as conteve. Não tenho escolha, tenho. Sempre temos escolhas, Helena. Só que algumas são melhores que outras. Ricardo terminou seu drink. Seu quarto foi transferido para a suíte principal adjacente ao meu.
separados, mas conectados por uma antessala comum, para manter as aparências. Helena saiu do escritório sem responder. Na suíte luxuosa que agora seria seu lar pelos próximos 3 anos, permitiu-se finalmente chorar. De raiva, de frustração, mas principalmente de medo. Estava legalmente casada com um homem que acabara de provar que não tinha escrúpulos em manipulá-la para conseguir o que queria. Naquela noite, ao olhar pela janela para os jardins impecáveis da mansão Mendonça, Helena fez uma promessa a si mesma. Sobreviveria a esses 3 anos, cuidaria de sua mãe e encontraria uma forma de virar o jogo. Ricardo Mendonça poderia tê-la enganado uma vez, mas não aconteceria novamente. A professora endividada havia morrido naquele altar. Em seu lugar, nascia uma mulher determinada a dominar as regras deste novo e perigoso jogo no qual havia sido forçada a entrar. Na manhã seguinte ao casamento, Helena acordou desorientada. Por um instante, imaginou que tudo não passara de um sonho elaborado. O casamento, a traição, o contrato alterado. Mas o dossel da cama king size e as paredes em tons pastéis da suíte principal confirmavam sua nova realidade. Uma discreta batida na porta anunciou a chegada de Vitória, impecável como sempre, em seu terno feminino. "Bom dia, senhora Mendonça. Espero que tenha dormido bem." "Por favor, não me chame assim", respondeu Helena, ainda de camisola. "Em particular, posso chamá-la de Helena. Em público, será sempre senhora Mendonça." Vitória colocou uma pasta sobre a mesa de centro. O contrato atualizado, conforme prometido pelo Sr. Mendonça. Helena pegou a pasta sem abrir. "Onde está ele?" "O Sr. Mendonça saiu cedo para uma reunião com investidores. Pediu para informá-la que teremos nosso primeiro evento social como casal esta noite. Um jantar beneficente no Hotel Unique. E se eu me recusar a ir?" O olhar de Vitória endureceu sutilmente. "Helena, entendo sua frustração, mas sugiro que leia o contrato atentamente antes de tomar qualquer decisão impulsiva. Posso garantir que, apesar das mudanças nos termos, os benefícios para você e sua mãe foram consideravelmente ampliados." Helena abriu a pasta. Logo nas primeiras páginas, os números saltavam aos olhos. O valor mensal havia triplicado. O tratamento de sua mãe agora incluía não apenas a terapia experimental, mas também um plano de 5 anos de acompanhamento e reabilitação. No final do contrato, Helena receberia uma propriedade nos Jardins, bairro nobre de São Paulo, além de um fundo de investimento cujos rendimentos garantiriam sua independência financeira pelo resto da vida. "Ele está comprando minha submissão", murmurou. "Ele está garantindo que sua cooperação seja adequadamente recompensada", corrigiu Vitória. "E não se engane, Helena. O Sr. Mendonça não escolheu você apenas por conveniência. Ele poderia ter selecionado dezenas de candidatas igualmente necessitadas e discretas. Por que eu, então? Inteligência, integridade e uma certa autenticidade que raramente se encontra nos círculos onde ele transita." Vitória consultou seu relógio. "Agora, se me permite, temos um cronograma apertado hoje. Sua aula de comportamento social começa em 30 minutos, seguida de almoço, com o personal stylist que selecionará seu guarda-roupa para os próximos eventos." As semanas seguintes foram uma imersão intensiva no mundo dos ultra-ricos. Helena aprendeu a diferenciar talheres em jantares formais, a manter conversas educadas sobre assuntos que mal conhecia, a reconhecer vinhos raros e obras de arte valiosas. Cada nova habilidade era uma pequena vitória em seu plano silencioso de sobrevivência. Ricardo permanecia distante, mas correto. Jantavam juntos quando ele não estava viajando. Compareciam a eventos sociais de braços dados e ocasionalmente trocavam beijos breves para manter as aparências. Em público, ele a tratava com uma deferência que quase parecia genuína. Em privado, limitavam-se a conversas práticas sobre a agenda social e questões da casa. Em uma tarde particularmente quente, Helena explorava a biblioteca da mansão. Um aposento impressionante, com 2 andares de estantes repletas de livros raros e primeiras edições. Encontrou uma coleção completa de Machado de Assis em edições originais do século XIX, cuidadosamente preservadas. "Era de minha mãe", disse a voz de Ricardo atrás dela,
fazendo-a sobressaltar. Ela era professora universitária de literatura, especialista em realismo brasileiro. Helena virou-se, surpresa não apenas com a informação, mas com o tom quase nostálgico de Ricardo. Não sabia disso. Há muitas coisas que não sabe sobre mim. Ele se aproximou, observando os livros. Assim como há muitas que não sei sobre você, além do que consta em sua ficha pessoal. Uma ficha que você compilou sem meu conhecimento. Procedimento padrão para qualquer pessoa que entra no círculo íntimo dos Mendonça. E o que dizia essa ficha? Perguntou Helena, genuinamente curiosa. Que você cresceu no interior de São Paulo. Pai falecido quando tinha 12 anos. Bolsista integral na USP. Escritora aspirante com um manuscrito inacabado de romance guardado em seu laptop. Dívidas crescentes devido ao tratamento de sua mãe. Sem relacionamentos sérios nos últimos 3 anos. Helena sentiu um calafrio. É perturbador o quanto você sabe sobre minha vida. É necessário. Os Albuquerque não hesitariam em usar qualquer informação contra nós. Quem são eles exatamente? O que querem? Ricardo pegou um livro da estante folheando-o distraidamente. Os Albuquerque são nossos principais concorrentes no setor de infraestrutura e energia. Eduardo Albuquerque, o patriarca, tenta adquirir o controle do Grupo Mendonça há quase 2 décadas. A rivalidade começou com nossos avós e se intensificou a cada geração. E nosso casamento os impede de conseguir isso? Impede que eles obtenham controle acionário através do conselho familiar. Com o casamento oficial, recebo os votos adicionais que meu avô reservou para o Mendonça casado. Isso me dá maioria nas decisões estratégicas. Por isso precisava ser um casamento verdadeiro, não apenas de aparências. Exatamente. E por isso precisamos ser absolutamente convincentes. Ele fechou o livro. Esta noite, teremos nosso primeiro grande teste. O baile anual da Fundação Empresarial Brasileira. Os Albuquerque estarão lá, observando cada movimento nosso. Helena sentiu um peso no estômago. E se falharmos no teste? Não falharemos. Ricardo a encarou com intensidade. Você é mais capaz do que imagina, Helena. Observei como absorveu tudo o que Vitória ensinou. Como se adaptou a este mundo em tempo recorde. O elogio inesperado a deixou momentaneamente sem palavras. Naquela noite, enquanto se preparava para o baile, Helena sentia uma mistura de ansiedade e determinação. O vestido longo azul noite, especialmente desenhado para ela, valorizava sua silhueta discreta. Os brincos de safira, presente de casamento de Ricardo, completavam o visual sofisticado. Está deslumbrante, disse Ricardo ao vê-la descer a escadaria. Pela primeira vez, parecia haver sinceridade genuína em seu olhar. Obrigada. Você também está apresentável, respondeu ela com um leve sorriso, o primeiro que compartilhavam desde o casamento. No salão de baile do Hotel Copacabana Palace, a nata da sociedade brasileira circulava entre taças de champanhe e conversas calculadas. Helena percebeu os olhares curiosos assim que entraram. O casal Mendonça era a novidade da temporada. Ricardo, finalmente conhecemos sua misteriosa esposa. Um homem de meia-idade se aproximou, acompanhado de uma mulher elegante. Débora estava inconsolável por ter perdido o casamento. Miguel, Débora, esta é Helena. Ricardo colocou a mão suavemente na cintura dela. Helena, Miguel é nosso diretor financeiro e amigo de longa data. Helena sorriu, lembrando-se das instruções de Vitória. Manter contato visual, sorrir com discrição, responder perguntas sem revelar muito. Então, Helena, Ricardo nos contou que é professora. Como se conheceram? Perguntou Débora com curiosidade mal disfarçada. Dando aulas para minha sobrinha, respondeu Ricardo antes que Helena pudesse abrir a boca. Helena tem um modo único de ensinar literatura. Sofia passou de odiá-la a não falar de outro assunto. E você se apaixonou pela professora? Provocou Miguel. Digamos que fui surpreendido, respondeu Ricardo olhando para Helena de um modo que quase a convenceu. A noite prosseguiu com apresentações e pequenas conversas, cada uma um teste de sua capacidade de manter a fachada. Helena se surpreendeu ao perceber que Ricardo sabia exatamente quando intervir, quando ela se sentia insegura e quando permitir que brilhasse em assuntos que dominava. Aquela é Camila Albuquerque, sussurrou Ricardo em seu ouvido, indicando discretamente uma mulher deslumbrante que acabara de entrar no salão.
cabelos negros impecáveis, vestido vermelho justo e um colar de esmeraldas que capturava todas as luzes. Parece que alguém deveria avisar que vermelho e verde juntos são um tanto natalinos, comentou Helena sem pensar. Ricardo riu, um som genuíno que atraiu olhares surpresos dos que estavam próximos. Você é realmente surpreendente, Helena Mendonça. O uso do sobrenome a incomodou menos do que esperava. Camila se aproximou, ladeada por dois homens de terno que mais pareciam seguranças. Ricardo, que surpresa encontrá-lo aqui. Normalmente você evita esses eventos. Camila, sempre um prazer. Permita-me apresentar minha esposa, Helena. O olhar de Camila a avaliou da cabeça aos pés. Ah, sim, a professora. O casamento relâmpago que ninguém esperava. Meus parabéns. Obrigada, respondeu Helena, mantendo o sorriso enquanto sentia a atenção emanar de Ricardo. Espero que esteja se adaptando bem à vida Mendonça. Deve ser uma mudança e tanto sair da sala de aula para tudo isso. Camila fez um gesto vago indicando o salão luxuoso. Toda mudança traz desafios, respondeu Helena calmamente. Felizmente tenho um marido paciente. Paciente é? Não é bem o adjetivo que eu usaria para descrever Ricardo. Camila sorriu maliciosa, mas talvez o casamento o tenha transformado. Não tanto quanto ter você como concorrente transformou meus negócios, Camila. O tom de Ricardo era leve, mas suas palavras carregavam um peso que Helena percebeu imediatamente. Negócios são negócios, querido. Falando nisso, soube que a Assembleia de Acionistas está chegando. Será interessante. Sempre é. Quando Camila finalmente se afastou, Helena sentiu Ricardo relaxar levemente ao seu lado. Ela é perigosa, comentou. Percebi. E não gosta nem um pouco de você. O sentimento é mútuo, acredite. Na saída do evento, enquanto aguardavam o carro, Helena notou um fotógrafo discretamente posicionado atrás de uma coluna. Ricardo também percebeu. Imprensa ou espionagem corporativa? Perguntou Helena em voz baixa. Provavelmente os dois. Ricardo olhou ao redor, avaliando a situação. Precisamos dar a eles o que vieram buscar. Antes que Helena pudesse perguntar o que ele queria dizer, Ricardo a puxou para si e a beijou. Não um beijo mecânico como os anteriores, mas algo mais profundo, mais convincente. Seus lábios tinham gosto de champanhe caro, e uma urgência que não era apenas encenação. Quando se separaram, Helena estava genuinamente sem fôlego. Isso deve bastar para as manchetes de amanhã, murmurou Ricardo, mas seus olhos revelavam uma confusão que espelhava a dela. De volta à mansão, separados pelo silêncio constrangido no carro, Helena refletia sobre o beijo. Havia sido apenas mais uma jogada estratégica ou algo mais? E por que seu coração insistia em acelerar toda vez que repensava o momento? Ao entrar em seu quarto, encontrou Vitória aguardando-a com uma expressão séria. — O que foi? Perguntou Helena alarmada. — Temos um problema. Alguém vazou fotos suas com outro homem. Estão circulando em grupos privados, sugerindo que seu casamento foi arranjado às pressas para encobrir uma situação comprometedora. Helena empalideceu. — Que fotos? Não existe nenhum outro homem. São montagens, obviamente, mas muito bem feitas. Vitória mostrou seu tablet. As imagens mostravam Helena em momentos íntimos com um homem que ela jamais vira na vida. Qualquer pessoa que a conhecesse saberia que eram falsas, mas para o mundo exterior, os Albuquerque, concluiu Helena. Quase certamente, é o primeiro ataque direto. Estão tentando desestabilizar vocês, criar dúvidas sobre a legitimidade do casamento. O que fazemos? Contra-atacamos. Vitória sorriu levemente. E você, Helena, será nossa arma secreta. Nossa arma secreta? Eu? Helena encarou Vitória com incredulidade. Sou justamente a pessoa que eles estão atacando. Exatamente por isso. Ninguém esperará um contra-ataque vindo de você. Vitória colocou o tablet sobre a mesa. Amanhã, você e Ricardo têm uma entrevista marcada com a revista empresarial. Uma entrevista? Vitória. Eu mal sei como me comportar em eventos sociais, quanto mais falar com jornalistas. Será uma exclusiva. O casal Mendonça abre as portas de sua intimidade pela primeira vez. Tudo controlado.
Perguntas pré-aprovadas. Vitória sorriu com confiança. O público verá um casal apaixonado, unido contra rumores maldosos. As fotos falsas perderão toda a credibilidade. Helena respirou fundo. Ricardo concordou com isso. Foi ideia dele. Aliás, ele gostaria de conversar com você. Está no escritório. O escritório de Ricardo havia se tornado um território neutro na mansão, um espaço onde podiam discutir questões práticas sem o constrangimento que pairava sobre eles em ambientes mais pessoais. Helena encontrou-o de costas para a porta, observando a noite de São Paulo através da janela panorâmica. Estava ainda com a roupa do baile, mas a gravata havia sido afrouxada e o paletó descartado. Soube das fotos, disse Helena, fechando a porta atrás de si. Ricardo virou-se. Seu rosto normalmente impassível mostrava sinais de tensão. Vitória lhe contou sobre a entrevista? Sim, tem certeza que é uma boa ideia? Não sou exatamente uma mentirosa habilidosa. Não precisará mentir, apenas omitir certas partes da verdade. Ele indicou a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Precisamos alinhar nossa estratégia. Helena obedeceu, notando um dossiê sobre a mesa. Os Albuquerque estão jogando sujo mais cedo do que esperava, continuou Ricardo, abrindo o dossiê. As fotos são apenas o começo. Estão espalhando rumores de que nosso casamento foi arranjado às pressas para evitar um escândalo iminente. Que escândalo? Qualquer um que pegue. Estão testando várias narrativas. Que você estava grávida, que eu tinha um caso com uma mulher casada, que precisava me casar rapidamente para receber uma herança. Helena franziu a testa. Essa última é parcialmente verdadeira. Sim, mas eles não sabem disso. Estão apenas especulando. Ricardo afastou o dossiê. Helena, preciso que entenda algo. Esta guerra com os Albuquerque vai muito além de simples concorrência empresarial. O que quer dizer? Ricardo hesitou, como se calculando quanto deveria revelar. Meu avô e Eduardo Albuquerque, o pai do atual presidente do grupo, eram sócios. Construíram o início do império juntos, nos anos 60. Houve uma traição. Meu avô descobriu que Eduardo desviava recursos para contas no exterior. E o denunciou? Não. Meu avô era um homem prático, propôs uma separação amigável. Os Mendonça ficariam com as operações no Brasil, os Albuquerque com os negócios internacionais. Parece justo. Seria se Eduardo tivesse cumprido sua parte. Mas assim que se estabeleceu no exterior, começou a sabotar nossas operações. Usar informações privilegiadas para nos prejudicar. Quando meu avô faleceu, a guerra se intensificou. Helena processou a informação. Então não é apenas uma disputa por mercado. É uma vendetta pessoal que se arrasta por gerações. E agora, com a cláusula do testamento do meu avô ativada pelo nosso casamento, eles perderam uma chance importante de tomar o controle. Por isso estão nos atacando diretamente. Exatamente. Ricardo levantou-se, servindo-se de uma dose de uísque. Aceita? Helena balançou a cabeça negativamente. Preciso manter a mente clara para processar tudo isso. Ele sorriu levemente. Sensato. É uma das qualidades que notei em você. Antes ou depois de me forçar a um casamento real. O comentário saiu mais ácido do que pretendia. Ricardo suspirou, sentando-se novamente. Mereço isso, mas quero que saiba que não tive escolha. Se nosso casamento não fosse legalmente válido, os Albuquerque encontrariam uma brecha. Não podia arriscar. Ainda assim, deveria ter me consultado. E você teria aceitado? Helena hesitou. Provavelmente não. Não nos termos atuais. Exatamente. E sua mãe continuaria sem tratamento adequado. A menção à sua mãe calou qualquer resposta que Helena pudesse ter. Era um golpe baixo, mas eficaz. Como ela está por falar nisso? Perguntou Ricardo em tom mais suave. Bem, os médicos estão otimistas com a resposta ao novo tratamento. Fico feliz. Um silêncio desconfortável caiu sobre eles. Sobre a entrevista, Helena retomou pragmática. O que exatamente espera que eu diga? A verdade, na medida do possível. Como nos conhecemos dando aulas para Sofia, como foi inesperado para você, seu background acadêmico, seus interesses literários. E sobre nosso relacionamento? Podemos dizer que foi um romance discreto, que preferimos manter longe dos holofotes,
que o casamento íntimo foi nossa escolha pessoal, não uma decisão apressada. Helena assentiu lentamente. E aquele beijo no final do baile? Também foi apenas estratégia? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Por um instante, sua máscara de controle escorregou. Foi o necessário para o momento. Entendo. Helena levantou-se. Se é tudo, vou me retirar. Amanhã será um longo dia. Helena, chamou Ricardo quando ela já estava na porta. Há mais uma coisa que precisa saber. Amanhã, após a entrevista, teremos um almoço com meu pai. Helena parou tensa. Seu pai? Achei que ele estava na Europa. Estava. Voltou assim que soube do vazamento das fotos. Ricardo parecia desconfortável. Francisco Mendonça é uma figura complexa. Ele oficialmente se afastou da presidência do grupo há 3 anos, mas ainda exerce enorme influência e é extremamente protetor com o legado familiar. Ele sabe que nosso casamento é um acordo? Não. E precisa continuar assim. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. Ele não vai acreditar. Vai se formos convincentes. Francisco é perspicaz, mas também é um homem que acredita no poder do amor, por mais irônico que isso possa soar. E se ele descobrir a verdade? Não queira saber. Na manhã seguinte, Helena foi despertada por Vitória, trazendo uma bandeja de café da manhã e um cronograma detalhado. A equipe da revista chega em 2 horas. Terá uma sessão de beleza completa antes. Cabelo, maquiagem, manicure. O stylist já separou 3 opções de roupa para a entrevista e mais 2 para o almoço com o Sr. Francisco. Helena mordiscou uma torrada sem apetite. Alguma dica para lidar com o patriarca Mendonça? Vitória hesitou, o que era incomum. O Sr. Francisco é imprevisível, brilhante nos negócios, mas temperamental. Perdeu a esposa há 15 anos e nunca foi o mesmo depois. Ricardo é seu único filho. Isso não me tranquiliza. Não era a intenção. Apenas esteja preparada. Vitória verificou seu tablet. E ele detesta formalidades excessivas. Gosta de pessoas autênticas. Pelo menos nisso tenho vantagem. A entrevista ocorreu no jardim de inverno da mansão, um espaço elegante com paredes de vidro e vegetação exuberante. Helena vestia um conjunto discreto em tons de azul claro, que o stylist garantiu ser sofisticado sem parecer intimidador. Ricardo, ao seu lado no sofá, usava camisa clara sem gravata, uma imagem calculadamente casual. A jornalista, uma mulher de meia-idade com olhar perspicaz, conduziu a conversa habilmente. Como prometido, as perguntas eram seguras, focadas em como se conheceram, interesses em comum, planos para o futuro. Helena, muitos se surpreenderam com o casamento discreto. Foi uma decisão conjunta? Perguntou a jornalista. Sim, definitivamente. Helena sorriu, relembrando o roteiro mental. Ambos valorizamos nossa privacidade. Ricardo está acostumado aos holofotes, mas eu prefiro um perfil mais baixo. Um casamento íntimo refletia melhor nossa personalidade como casal. E como está sendo a adaptação à vida Mendonça? É uma mudança e tanto para uma professora. É um mundo novo, respondeu Helena com sinceridade, mas Ricardo tem sido incrivelmente paciente. Ela colocou a mão sobre a dele, um gesto ensaiado que, surpreendentemente, não pareceu forçado. Paciência não é uma virtude normalmente associada a você, Ricardo, brincou a jornalista. Helena traz à tona o melhor de mim. Seu tom era leve, mas seus olhos, ao encontrar os de Helena, transmitiam uma intensidade inesperada. Ela me desafia de maneiras que nunca experimentei antes. Isso não estava no roteiro, pensou Helena. E quanto aos rumores sobre fotos comprometedoras, a jornalista finalmente chegou ao ponto nevrálgico. Falsificações grosseiras, respondeu Ricardo com firmeza. Infelizmente, nosso casamento incomodou certas pessoas. Helena nunca esteve com o homem daquelas imagens. É triste ver o quanto algumas pessoas podem ser cruéis, acrescentou Helena, sentindo-se subitamente protetora daquele casamento falso. Mas estamos juntos nisso. Ricardo e eu enfrentaremos o que for necessário. A entrevista continuou por mais 30 minutos, seguida de uma sessão de fotos pelo jardim e interiores selecionados da mansão. O fotógrafo os orientava em poses que pareciam naturais, mas eram cuidadosamente compostas para transmitir intimidade e cumplicidade. Perfeito.
disse ele quando Ricardo, espontaneamente, afastou uma mecha de cabelo do rosto de Helena. O clique capturou um momento que, visto de fora, parecia de genuína afeição. Após a partida da equipe editorial, Helena mal teve tempo de respirar antes que Vitória anunciasse a chegada iminente de Francisco Mendonça para o almoço. Como foi? Perguntou Ricardo, encontrando-a no corredor. Acho que bem. Segui o roteiro, mas... Algumas de suas respostas não estavam no script. Um leve rubor, quase imperceptível, coloriu o rosto normalmente impassível de Ricardo. Improvisação. Precisa parecer natural. Antes que Helena pudesse responder, o som de uma porta batendo ecoou pelo hall de entrada. Onde está meu filho e essa nora misteriosa? Uma voz potente encheu o ambiente. Francisco Mendonça era a personificação do patriarca brasileiro clássico. Alto, imponente, com cabelos grisalhos e um bigode bem aparado. Aos 65 anos, mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que fizera muitos executivos tremerem em reuniões de negócios. Pai, Ricardo adiantou-se abraçando-o brevemente. Que bom tê-lo de volta. Não teria sido necessário se você tivesse me avisado que pretendia se casar, retrucou Francisco, mas seu tom era mais provocativo que repreensivo. Seus olhos, agudos como os do filho, pousaram em Helena. Então, é você a mulher que finalmente capturou meu filho. Helena estendeu a mão. Helena Ferreira. O Mendonça, agora, suponho. Francisco ignorou a mão estendida e a abraçou. Nada de formalidades entre família. Afastando-se, examinou-a abertamente. Bonita, mas não do tipo convencional. Inteligente, pelo que Ricardo me contou. Professora de literatura. Sim, senhor. Francisco, por favor. Senhor me faz sentir ainda mais velho. Ele ofereceu o braço a Helena. Vamos almoçar? Quero conhecer melhor a mulher que conseguiu o que dezenas de candidatas ambiciosas tentaram por anos. O almoço foi servido no terraço, com vista para os jardins. A mesa estava elegantemente posta para 3, com porcelana fina e taças de cristal. Ricardo me contou como se conheceram, disse Francisco, enquanto degustava o vinho. Dar aulas para Sofia. Curioso como o destino funciona. Acredita no destino, Francisco? Perguntou Helena, genuinamente curiosa. Acredito que fazemos nossas escolhas, mas dentro de um quadro maior que nem sempre controlamos. Ele observou-a por cima da taça. Como você e Ricardo. Como assim? Vocês dois aparentemente não tinham nada em comum. Mundos diferentes, experiências diferentes. E ainda assim, aqui estão, unidos não apenas pelo acaso, mas por escolhas deliberadas. Helena sentiu o olhar de Ricardo sobre si. A vida é imprevisível. Certamente, especialmente quando os Albuquerque estão envolvidos. Francisco colocou a taça na mesa com um pouco mais de força que o necessário. Soube das fotos falsificadas. Trabalho amador, mas perigoso. Estamos lidando com isso, interveio Ricardo. A entrevista desta manhã deve neutralizar os rumores. Temporariamente. Francisco voltou sua atenção para Helena. O que sabe sobre os Albuquerque, minha querida? Apenas o que Ricardo me contou. A antiga parceria, a traição, a rivalidade que se arrasta por décadas. Uma versão simplificada, mas essencialmente correta. Francisco serviu-se de mais vinho. O que meu filho provavelmente não mencionou é que esta guerra tem causado vítimas reais. Empregos perdidos, famílias destruídas. Pai, não acho que... Ela é sua esposa, Ricardo. Precisa saber no que está envolvida. Francisco encarou Helena. Os Albuquerque não hesitarão em destruir sua reputação, sua carreira, sua vida, se isso significar enfraquecer os Mendonça. Helena sentiu um calafrio. Por que me contar isso? Porque você não é apenas uma professora que casou com um homem rico. No momento em que disse sim, tornou-se parte dessa guerra. Francisco sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. E preciso saber se tem estômago para isso. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. O que exatamente está perguntando, Francisco? Helena manteve o olhar firme, apesar do nervosismo. Se você é apenas uma distração conveniente para meu filho, ou se é uma parceira de verdade. Pai, Ricardo protestou,
Helena levantou a mão, silenciando-o. Não, Ricardo, seu pai está certo em questionar. Virando-se para Francisco, continuou. Não sei se sou o que você considera uma parceira de verdade. Não cresci neste mundo de poder e intrigas corporativas, mas sei reconhecer uma batalha importante quando vejo uma. E sei de que lado estou. Francisco a observou por um longo momento, antes de sorrir, desta vez com genuíno prazer. Gosto dela, Ricardo. Tem fibra. O resto do almoço transcorreu em uma atmosfera mais leve, com Francisco compartilhando histórias dos primeiros anos do Grupo Mendonça e fazendo perguntas sobre a carreira e os interesses de Helena. Para sua surpresa, ele demonstrava conhecimento genuíno de literatura, citando com familiaridade autores brasileiros e estrangeiros. Quando Francisco finalmente se retirou para descansar do jet lag, Helena exalou um suspiro de alívio que não sabia estar segurando. Seu pai é intenso, comentou enquanto caminhavam pelos jardins após o almoço. Ele gostou de você, respondeu Ricardo, soando quase surpreso. Não costuma ser tão receptivo com pessoas novas no círculo familiar. Talvez porque ele acredite que nosso casamento é real. Ricardo parou, encarando-a. Helena, sei que começamos de maneira não convencional, mas quero que saiba que aprecio o modo como está lidando com tudo isso. Não era o que você assinou inicialmente, e ainda assim, não tenho muita escolha, tenho. Ela sorriu sem alegria. Todos temos escolhas. Você poderia ter se rebelado, tornado tudo mais difícil. Em vez disso, está jogando o jogo. E bem, aprendo rápido. Continuaram caminhando em silêncio até chegarem a um pequeno lago ornamental, onde cisnes deslizavam graciosamente pela água. Ricardo! Helena hesitou, incerta se deveria fazer a pergunta que a incomodava. Seu pai mencionou vítimas reais nessa guerra com os Albuquerque. O que ele quis dizer com isso? A expressão de Ricardo endureceu. É uma história para outro dia. Mas sim, há muito mais em jogo do que lucros corporativos ou orgulho familiar. Olhando para o reflexo distorcido de ambos na superfície da água, Helena teve a estranha sensação de que estava apenas começando a ver a verdadeira dimensão do mundo em que havia entrado. E que, mesmo sendo um casamento de mentira, as consequências eram dolorosamente reais. A entrevista com o casal Mendonça foi publicada uma semana depois. Helena quase não reconheceu a si mesma nas fotografias. Elegante, sofisticada, olhando para Ricardo com o que parecia genuíno afeto. A narrativa construída era perfeita. Um romance discreto entre um empresário poderoso e uma professora intelectual, culminando em um casamento íntimo longe dos holofotes. Deu certo, comentou Vitória folheando a revista no café da manhã. As redes sociais estão repletas de comentários positivos. O casal mais interessante de São Paulo, ela humanizou o iceberg Mendonça e assim por diante. Helena bebericou seu café. E as fotos falsificadas? Perderam toda a credibilidade. 3 especialistas em edição digital já vieram a público confirmar que são montagens. Os Albuquerque recuaram por enquanto, mas já estão planejando o próximo movimento. Ricardo entrou na sala de refeições, impecável em seu terno cinza. Bom dia. Inclinou-se e beijou a testa de Helena, um gesto que se tornara parte da rotina diária, mesmo quando estavam sozinhos. Por vezes, Helena se perguntava se a linha entre atuação e realidade não estava ficando perigosamente tênue. Viu a revista? Perguntou ela, tentando ignorar o leve formigamento onde os lábios dele haviam tocado. Vi. Ricardo serviu-se de café. Ficou excelente. Vitória, qual é a agenda de hoje? Reunião com o Conselho às 10. Almoço com o Ministro da Infraestrutura às 13. E esta noite, o evento principal. A gala de inauguração da ala pediátrica do Hospital São Lucas. Helena franziu a testa. Não me lembro dessa gala no cronograma. Adição de última hora, explicou Vitória. O hospital convidou especificamente o casal Mendonça para ser destaque na cerimônia de corte da fita. O Grupo Mendonça foi o principal doador para a nova ala. Os Albuquerque também estarão lá, acrescentou Ricardo. É um evento importante para várias famílias empresariais. Entendo, Helena suspirou. Outra noite de sorrisos e charme calculado. Na verdade, interveio Vitória, esta noite será um pouco diferente.
Será a primeira aparição pública significativa desde a entrevista. Todos os olhos estarão em vocês, especialmente após os rumores recentes. O que sugere? Perguntou Helena. Vitória e Ricardo trocaram um olhar que ela não conseguiu decifrar. Precisaremos ser particularmente convincentes esta noite, respondeu Ricardo. Demonstrar uma conexão inegável. Mais beijos estratégicos? Helena não conseguiu evitar o tom irônico. Se necessário. O rosto dele permaneceu impassível, mas algo em seus olhos mudou brevemente. Vitória, poderia nos dar um momento? Quando a assistente saiu, Ricardo sentou-se mais próximo de Helena. Sei que tudo isso não é o que você esperava, começou ele, em tom mais suave que o habitual. Estar constantemente em exibição, tendo cada movimento analisado. Parte do acordo, não é? Helena manteve o tom leve, mas sentia a tensão crescente entre eles. Sim, mas... Ricardo hesitou, parecendo genuinamente desconfortável. Esta noite é importante. Camila Albuquerque estará lá pessoalmente, não apenas seus informantes. Ela é perspicaz. Observa detalhes que outros perdem. O que está tentando dizer, Ricardo? Que precisamos ir além da encenação básica. Camila procurará sinais sutis de distanciamento, desconforto, qualquer coisa que possa usar contra nós. Helena inclinou-se para a frente. Estamos juntos há quase 2 meses. Acho que desenvolvemos uma rotina convincente. Rotina sim, mas esta noite precisa ser diferente. Ele a encarou diretamente. Precisa parecer que há verdadeira intimidade entre nós. E como sugere que façamos isso? Helena sentia o coração acelerando inexplicavelmente. Confiando um no outro, pelo menos esta noite. Esquecendo por algumas horas que isso começou como um contrato. A intensidade do olhar dele a deixou momentaneamente sem palavras. Era a primeira vez que via Ricardo Mendonça demonstrar algo próximo de vulnerabilidade. Posso fazer isso, respondeu finalmente. Somos adultos, afinal. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Obrigado. As horas seguintes foram de preparação intensa. O vestido escolhido para a gala era uma criação exclusiva em tom vermelho rubi que destacava a silhueta de Helena sem ser excessivamente chamativo. Os brincos e colar de diamantes, outra necessidade, segundo o stylist, completavam o visual. Quando Helena desceu a escadaria principal às 19 horas, encontrou Ricardo aguardando no hall de entrada, impecável em smoking preto. Por um momento ele pareceu genuinamente impressionado. Você está deslumbrante, disse, com uma sinceridade que a surpreendeu. Você também não está mal, respondeu ela, tentando aliviar a súbita tensão entre eles. No trajeto até o hospital, Ricardo a atualizou sobre detalhes do evento. O Grupo Mendonça havia doado 30 milhões de reais para a nova ala pediátrica, especializada em tratamentos oncológicos avançados. Um investimento significativo, comentou Helena. Não é investimento, é doação. Pela primeira vez, Ricardo parecia ligeiramente irritado com ela. Nem tudo que fazemos tem motivação financeira. Desculpe, não quis insinuar isso. Helena se surpreendeu com a reação dele. É admirável. O silêncio caiu no carro por alguns momentos antes de Ricardo continuar, em tom mais brando. Minha mãe faleceu de câncer. Apoiar pesquisa e tratamento oncológico foi uma das primeiras iniciativas que implementei ao assumir o grupo. A revelação pessoal tão rara vinda dele deixou Helena sem resposta imediata. Sinto muito, disse finalmente. Não sabia. Há muitas coisas que não sabe sobre mim, Helena, assim como há muitas que não sei sobre você. Ele olhou pela janela. Talvez seja a hora de mudarmos isso. O Hospital São Lucas era um dos mais prestigiados de São Paulo. Para a ocasião, a entrada principal estava decorada com tapete vermelho e arranjos florais elaborados. Fotógrafos e jornalistas aglomeravam-se atrás de cordas de isolamento. Lembra do plano? Murmurou Ricardo ao saírem do carro. Confiar um no outro, parecer genuínos. Helena respirou fundo, ajustando mentalmente sua postura. Posso fazer isso? Sei que pode. Ele ofereceu o braço, que ela aceitou com naturalidade. Os flashes começaram imediatamente, capturando o casal do momento em sua chegada triunfal. O interior do hospital havia sido transformado para a ocasião. O amplo saguão principal, com seu pé direito duplo e escadaria curva, servia como espaço para a recepção.
Executivos, políticos, celebridades e filantropos circulavam entre taças de champanhe e canapés gourmet. Ricardo e Helena, que maravilha vê-los! O diretor do hospital aproximou-se efusivo. A estrela da noite é o casal Mendonça. Todos comentam sobre a entrevista na revista. Doutor Ribeiro, o prazer é nosso, respondeu Ricardo com facilidade. A nova ala ficou impressionante. Graças à sua generosidade. Venham, deixe-me apresentá-los a algumas pessoas-chave antes da cerimônia. As apresentações se sucederam. Médicos renomados, administradores hospitalares, representantes de outras fundações. Helena se surpreendeu com a própria desenvoltura, graças aos meses de treinamento intensivo com Vitória. Além disso, descobriu que seu background acadêmico oferecia tópicos de conversação genuinamente interessantes para muitos dos presentes. Sua esposa é fascinante, Ricardo, comentou uma cirurgiã oncológica após uma discussão sobre narrativas de pacientes e humanização do tratamento médico. Uma perspectiva tão refrescante. Ela me surpreende todos os dias, respondeu ele, e Helena percebeu que não havia nenhum traço de falsidade em sua voz. Foi quando notaram a chegada dos Albuquerque. Eduardo, o patriarca, caminhava com a ajuda de uma bengala elegante, mas sua postura ainda transmitia poder. Ao seu lado, Camila resplandecia em um vestido verde esmeralda, que combinava perfeitamente com o colar que usava. As famosas esmeraldas Albuquerque, joias de família que ostentava em todas as ocasiões importantes. Preparada? Murmurou Ricardo. Como nunca, respondeu Helena, endireitando a postura. Os Albuquerque os avistaram quase imediatamente. Uma expressão de desgosto breve e rapidamente disfarçada cruzou o rosto de Eduardo, antes de ser substituída por um sorriso comercial. Ricardo, que surpresa agradável, disse o patriarca, estendendo a mão. E esta deve ser a nova senhora Mendonça. Camila me falou sobre você. Espero que tenha dito coisas boas, respondeu Helena com um sorriso calculado. Disse que você é inesperada. Eduardo a examinou sem disfarçar. Uma professora, correto? Que fascinante. Os Mendonça sempre tiveram um talento para alianças surpreendentes. Não é uma aliança, pai. Camila interveio, seu sorriso não alcançando os olhos. É um casamento por amor, pelo que nos contam. Virou-se para Helena. Adorei a entrevista de vocês. Tão tocante. Quase acreditei. Obrigada, respondeu Helena mantendo a compostura. É sempre reconfortante ter nosso relacionamento validado, mesmo por quem mal nos conhece. Os olhos de Camila brilharam perigosamente. Mal os conheço? Querida, conheço Ricardo desde que éramos crianças. Frequentamos as mesmas escolas, os mesmos círculos. Sei mais sobre seu marido do que você jamais saberá. Ricardo colocou o braço protetoramente ao redor da cintura de Helena. Camila sempre teve uma imaginação fértil, especialmente sobre minha vida pessoal. Vamos, interveio Eduardo, percebendo a tensão crescente. É uma noite de celebração. O Hospital São Lucas é importante demais para ser manchado por animosidades pessoais. Absolutamente, concordou Ricardo. Se nos dão licença, precisamos cumprimentar o ministro. Afastando-se do par Albuquerque, Helena sentiu Ricardo relaxar levemente ao seu lado. Ela realmente o conhece há tanto tempo? Perguntou em voz baixa. Sim. Nossas famílias eram próximas antes da ruptura. Uma sombra cruzou o rosto dele. Camila e eu éramos amigos, de certa forma. Apenas amigos? Ricardo hesitou. Houve um momento, há muitos anos, em que nossos pais consideraram uma aliança matrimonial para sanar as diferenças entre as famílias. Um casamento arranjado? Helena não conseguiu esconder a surpresa. Entre vocês dois? Nunca chegou a esse ponto. Eu tinha acabado de entrar na faculdade quando a ideia foi ventilada. Logo ficou claro que as feridas eram profundas demais para serem curadas assim. Ele a olhou diretamente. E eu nunca tive por Camila nenhuma fração do interesse que ela imaginava. Algo na forma como ele disse isso fez o estômago de Helena dar uma volta inesperada. A cerimônia formal teve início às 9h em ponto. Discursos, agradecimentos, a grande revelação da placa comemorativa. Como principais doadores,
Ricardo e Helena foram chamados para o corte simbólico da fita que inaugurava oficialmente a nova ala. Sob os flashes incessantes das câmeras, o casal Mendonça sorria lado a lado, enquanto as enormes tesouras cerimoniais cortavam a fita vermelha. Foi nesse momento, com todos os olhos sobre eles, que Helena notou Camila Albuquerque cochichando algo para um dos jornalistas presentes. Ela está tramando algo, murmurou para Ricardo. Eu sei, é hora do contra-ataque. Antes que Helena pudesse perguntar o que ele queria dizer, Ricardo segurou seu rosto entre as mãos e a beijou. Não o beijo calculado e contido dos eventos anteriores, mas algo profundo, quase urgente. Surpreendida, Helena sentiu-se derreter contra ele, suas mãos instintivamente encontrando o caminho até a nuca dele. Os flashes multiplicaram-se, capturando o momento aparentemente espontâneo de afeto. Quando finalmente se separaram, Helena estava sem fôlego e genuinamente atordoada. Isso... Ela tentou falar, mas as palavras lhe escapavam. Funcionou, murmurou Ricardo, olhando por sobre o ombro dela. Camila parece ter engolido um limão. A recepção que se seguiu passou em um borrão para Helena. Taças de champanhe, parabéns efusivos, comentários sobre o casal apaixonado, que todos agora acreditavam que eram. Mas o que a perturbava não era a encenação bem-sucedida, e sim sua própria reação ao beijo. Não deveria ter sentido aquele calor se espalhando por seu corpo, aquela momentânea perda de controle. Era apenas atuação, repetia para si mesma. Parte do acordo. Nada mais. Mais tarde, no carro voltando para a mansão, um silêncio carregado pairava entre eles. Foi Ricardo quem finalmente o quebrou. Você foi incrível esta noite. Apenas segui o plano, respondeu Helena, olhando pela janela para evitar encontrar os olhos dele. Foi além do plano. Ele hesitou. Aquele beijo foi convincente, não foi? Exatamente o que precisávamos. Sim, mas... Mas o que, Ricardo? Helena finalmente o encarou. Vai me dizer que sentiu algo, que de repente descobriu sentimentos pelo seu contrato ambulante? A dureza de suas próprias palavras a surpreendeu, mas não conseguiu contê-las. Todo o estresse dos últimos meses, a constante pressão de viver uma mentira, o conflito interno sobre suas próprias emoções confusas, tudo borbulhava à superfície. Ricardo recuou visivelmente. Você está certa. Foi apenas estratégia. O restante do trajeto transcorreu em silêncio tenso. Na mansão, separaram-se com breves boa noite, antes de se recolherem a seus respectivos quartos. Helena passou horas acordada, revirando-se na cama enorme e luxuosa que ainda não sentia como sua. Quando o sono finalmente veio, foi perturbado por sonhos confusos, nos quais Ricardo a beijava repetidamente, sussurrando "nada será cancelado" contra seus lábios. No dia seguinte, as manchetes estampavam o beijo apaixonado do casal Mendonça na inauguração da ala hospitalar. As fotos eram inegavelmente impactantes. Helena em seu vestido vermelho rubi, Ricardo em smoking, fundidos em um abraço que parecia consumir a ambos. O iceberg derreteu, proclamava uma das manchetes, referindo-se à famosa frieza de Ricardo nos negócios. Missão cumprida, comentou Vitória durante o café da manhã, enquanto mostrava os jornais e revistas a Helena. Ricardo havia saído cedo para reuniões evitando o encontro. Sim, muito convincente. Helena tentou manter o tom neutro. Vitória a observou por um momento com uma perspicácia desconcertante. Sabe, Helena, às vezes a linha entre encenação e realidade fica nebulosa. Não sei do que está falando. Claro que não. Vitória sorriu enigmaticamente. Só um comentário. Nunca vi Ricardo olhar para ninguém da forma como olhou para você ontem à noite. E já o conheço há 10 anos. Quando a assistente saiu, Helena permaneceu à mesa, contemplando a xícara de café. As palavras de Vitória ecoavam em sua mente, junto com a memória do beijo. Havia começado como estratégia, mas terminado como... O que exatamente? E mais perturbador ainda. Porque uma parte dela ansiava por outro momento como aquele, sabendo muito bem que seu casamento não passava de uma elaborada encenação com prazo de validade. 3 dias após o evento no hospital, Helena ainda não havia conseguido ter uma conversa significativa com Ricardo. Ele saía cedo e voltava tarde,
deixando mensagens com Vitória sobre compromissos inadiáveis, reuniões urgentes e viagens de negócios que, convenientemente, o mantinham longe da mansão. Era um recuo estratégico, Helena sabia. Ambos precisavam desse tempo para processar o que havia acontecido naquela noite. Um beijo que começara como tática e terminara como algo inteiramente diferente. "A senhora Mendonça está em casa?" Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos enquanto ela lia na biblioteca. Francisco Mendonça entrou no aposento, tão imponente quanto da primeira vez que o vira. "Francisco." Helena fechou o livro. Não sabia que viria hoje. "Visita imprevista, Ricardo está. Reunião em Brasília. Volta amanhã, pelo que me informaram." Francisco sentou-se em uma poltrona próxima, observando-a com aquele olhar penetrante que parecia atravessar qualquer fachada. "Interessante. Meu filho nunca foi de fugir de confrontos." "Não estamos em confronto", protestou Helena, sentindo o rosto aquecer. "Não?" Um sorriso enigmático cruzou os lábios do patriarca. "Vi as fotos da gala no hospital. Aquilo não foi apenas uma demonstração pública de afeto, foi um ponto de virada." Helena desviou o olhar, desconfortável com a perspicácia do sogro. "Foi apenas parte do acordo." "Que acordo?" A pergunta, lançada com aparente inocência, fez Helena congelar. Por um momento terrível, pensou que Francisco soubesse a verdade sobre seu casamento. "O acordo tácito", improvisou, "de mantermos nossa vida privada longe dos holofotes, exceto quando necessário para eventos públicos." Francisco a estudou por um longo momento. "Helena, vou lhe contar uma história sobre os Mendonça e os Albuquerque. A verdadeira história, não a versão simplificada que Ricardo provavelmente lhe contou." Ela endireitou-se na poltrona, subitamente atenta. "Meu pai e Eduardo Albuquerque não eram apenas sócios. Eram como irmãos. Cresceram juntos, construíram um império juntos. A traição que Ricardo mencionou existiu sim, mas não foi tão simples quanto o desvio de recursos." "O que aconteceu então?" Francisco suspirou, parecendo subitamente mais velho. "Minha mãe e Eduardo tiveram um caso. Durou anos, bem debaixo do nariz de meu pai. Quando ele finalmente descobriu, o império já estava consolidado demais para uma ruptura total." Helena sentiu a garganta seca. "Meu Deus!" "A separação dos negócios foi a solução encontrada. Meu pai ficaria com as operações brasileiras, Eduardo com o internacional. Uma divisão limpa, em teoria. Na prática..." Francisco fez um gesto vago. "Décadas de sabotagem, espionagem corporativa, tentativas de aquisição hostil, uma guerra movida a mágoa e traição. E Ricardo cresceu no meio disso tudo." "Exatamente, ouvindo histórias sobre a desonra dos Albuquerque, sendo preparado para continuar a batalha." Francisco a encarou diretamente. "Sabe por que estou lhe contando isso?" Helena balançou a cabeça incerta. "Porque você precisa entender o homem com quem se casou. Ricardo cresceu em um ambiente onde confiança era uma fraqueza, onde relacionamentos pessoais eram vistos como potenciais vulnerabilidades. Sua mãe, Helena, foi a única pessoa que conseguiu atravessar essa barreira." Francisco sorriu tristemente. "Quando ela faleceu, algo se quebrou nele." "Por que está me contando isso agora?" "Porque vi algo nas fotos daquela gala. Algo que não via no rosto de meu filho há 15 anos. Medo." "Medo?" Helena franziu o senho. "Ricardo não me parece o tipo que sente medo. Não o tipo comum. Medo de sentir algo real, de se tornar vulnerável novamente." Francisco levantou-se. "Só peço que tenha paciência com ele. Por trás daquela fachada de executivo calculista, há um homem que aprendeu muito cedo que amar significa se arriscar a perder." Helena permaneceu na biblioteca muito tempo após a saída de Francisco, suas palavras ecoando em sua mente. A revelação sobre o passado dos Mendonça e Albuquerque lançava nova luz sobre a obsessão de Ricardo em manter o controle, sua aparente frieza, sua dificuldade em confiar. Naquela noite, incapaz de dormir, Helena vagou pelos corredores silenciosos da mansão. Sem destino consciente, encontrou-se no escritório de Ricardo. A porta estava destrancada, e ela entrou hesitante, como se invadisse um espaço sagrado. O aposento estava impecavelmente organizado, refletindo a personalidade metódica de seu dono.
Nas estantes, além de livros de negócios e economia, havia uma seção dedicada à literatura clássica. Mais uma herança de sua mãe, provavelmente. Sobre a mesa, uma pasta chamou sua atenção. Projeto Nova Era, confidencial. Hesitou apenas por um momento antes de abri-la. Os documentos detalhavam um ambicioso plano de reestruturação do Grupo Mendonça, conversão de fábricas tradicionais em unidades sustentáveis, investimentos massivos em energia renovável, programas de capacitação para colaboradores ameaçados pela automação. Era uma visão de futuro que ia muito além do lucro imediato, algo que transformaria a vida de milhares de famílias que dependiam do conglomerado. Um post-it na última página, escrito à mão, apresentação final na Assembleia. Tudo depende disto, RM. Helena compreendeu então o que estava realmente em jogo. Não era apenas poder ou dinheiro. Era uma visão de futuro que Ricardo não poderia implementar sem o controle total garantido pelo casamento deles. Encontrou o que procurava. A voz fez Helena saltar. Ricardo estava parado na porta, o rosto indecifrável. Desculpe, eu não deveria... Ela fechou a pasta rapidamente. Não deveria mesmo. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. Pensei que estaria em Brasília até amanhã. A reunião terminou mais cedo. Vitória não avisou? Não a vi hoje. Helena se sentiu subitamente vulnerável. Ricardo, sobre aquela noite no hospital... Foi convincente. Funcionou. É tudo que importa. Seu tom era neutro, distante. Não é tudo que importa e você sabe disso. Helena encontrou coragem para confrontá-lo diretamente. Aquele beijo não foi apenas encenação, nem para mim, nem para você. Ricardo permaneceu em silêncio por um momento que pareceu se estender infinitamente. O que quer que eu diga, Helena? Sua voz finalmente saiu, mais baixa e menos controlada que o habitual. Que sim, senti algo que não deveria, que isso complica tudo, que passei 3 dias tentando entender como deixei isso acontecer. A admissão a pegou de surpresa. Eu também, confessou. Não era para ser assim. Não, não era. Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. Era para ser um acordo limpo, pragmático, benefícios mútuos sem complicações emocionais. Seu pai esteve aqui hoje. Helena mudou sutilmente o rumo da conversa. Me contou sobre sua mãe, sobre os Albuquerque. Uma sombra cruzou o rosto dele. Meu pai fala demais. Ou talvez você fale de menos. Ela deu um passo em sua direção. Ricardo, entendo melhor agora. Por que construiu todos esses muros ao seu redor? Por que prefere contratos a conexões reais? Não me analise, Helena. O tom era de advertência. Não estou analisando. Estou tentando entender o homem com quem estou legalmente casada. Ela indicou a pasta sobre a mesa. Vi seu projeto. É impressionante. Ricardo pareceu momentaneamente desconcertado pela mudança de assunto. É apenas negócio. Não, não é. É uma visão. Algo que transformaria a vida de milhares de pessoas. Algo que você não poderia fazer sem o controle garantido pelo nosso arranjo. E daí? E daí que talvez você não seja o calculista frio que todos pensam. Que talvez haja mais em jogo do que apenas poder e dinheiro. Ricardo a encarou por um longo momento. O que exatamente está sugerindo, Helena? Que talvez possamos renegociar os termos do nosso acordo. Ela respirou fundo. Não como um contrato frio, mas como uma parceria. Parceria, ele repetiu, testando a palavra. Sim, um casamento real pelo tempo necessário para garantir seu controle e implementar seu projeto. Não baseado em sentimentos artificiais, mas em objetivos compartilhados e respeito mútuo. E depois? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Depois reavaliamos. Como adultos. Helena manteve o olhar sem promessas que não podemos cumprir. Apenas deixamos a porta aberta para possibilidades. Ricardo caminhou até a janela, ficando de costas para ela, enquanto observava as luzes da cidade ao longe. Comecei isso como uma necessidade empresarial, disse finalmente. Um acordo pragmático, não esperava isto. Virou-se para encará-la. Você, a forma como me desafia, como vê através das fachadas, como se adaptou a este mundo sem perder sua essência. Helena sentiu o coração acelerar. Ricardo,
Não posso prometer amor, Helena. Não sei se ainda sou capaz disso. Sua voz era baixa, quase vulnerável. Mas posso prometer honestidade, respeito e sim uma parceria real. Algo mudou no ar entre eles. Uma barreira invisível que começava a se dissolver. É tudo o que peço. Helena sorriu levemente. Por enquanto. Ricardo se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. Então temos um novo acordo? Temos, sem jogos, sem manipulações, apenas duas pessoas tentando construir algo que beneficie a ambas. O beijo que se seguiu não foi como o da gala, ardente, público, performático. Foi algo mais contido, mas infinitamente mais verdadeiro. Um selo para um novo começo. Naquela noite, enquanto retornava ao seu quarto, Helena percebeu que algo fundamental havia mudado. O casamento de mentira não havia se transformado magicamente em um conto de fadas, mas em algo potencialmente mais valioso, uma aliança baseada em honestidade e possibilidades. Na manhã seguinte, o café da manhã teve um clima diferente. Não havia declarações grandiosas de sentimentos, nem mudanças drásticas em sua rotina. Apenas um conforto sutil, um espaço para conversas genuínas. Estive pensando, disse Ricardo enquanto revisava documentos. Você deveria conhecer mais sobre o projeto Nova Era. Se vamos ser parceiros nisso, precisa entender os detalhes. Gostaria disso. Helena sorriu. E tenho algumas ideias sobre o programa educacional que mencionou brevemente nos documentos. É claro que tem. O sorriso dele era quase afetuoso. Reunião às 3 da tarde no meu escritório? Parece uma proposta indecente, Sr. Mendonça, brincou Helena. Apenas o começo de uma longa série delas, Sra. Mendonça. Vitória, entrando naquele momento com a agenda do dia, observou a interação com um leve arquear de sobrancelhas. Alguma mudança na programação de hoje? Perguntou com seu profissionalismo habitual, embora seus olhos registrassem a nova dinâmica entre o casal. Sim, respondeu Ricardo. A partir de agora, Helena participará das reuniões estratégicas sobre o projeto Nova Era. Providencie acesso total para ela. Imediatamente. Vitória permitiu-se um pequeno sorriso. Mais alguma coisa? Sim, disse Helena, surpreendendo a ambos. Gostaria de visitar minha mãe na Suíça na próxima semana. E hesitou brevemente. Gostaria que Ricardo me acompanhasse, se sua agenda permitir. O breve silêncio foi quebrado pelo próprio Ricardo. Providencie, Vitória. Reorganize o que for necessário. Quando a assistente saiu, ele se voltou para Helena. Tem certeza? Conhecer sua mãe é um passo significativo. Um passo necessário se vamos construir algo real. Ela sustentou seu olhar. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Precisa conhecer o homem com quem realmente me casei. Ricardo assentiu lentamente. Será uma honra. Naquele momento, enquanto planejavam uma visita que jamais teria sido considerada no acordo original, Helena percebeu que o caminho que haviam escolhido seria complexo, incerto e potencialmente doloroso. Não havia garantias de final feliz, nem promessas de amor eterno. Mas pela primeira vez desde que ouvira as palavras fatídicas no altar, nada será cancelado. Este casamento é real. Helena sentia que talvez, apenas talvez, aquela sentença não fosse uma prisão, mas uma possibilidade. Os meses seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas profunda, na dinâmica entre Helena e Ricardo. O casamento de conveniência estava evoluindo para algo mais complexo. Uma parceria que, sem declarações grandiosas ou promessas românticas, desenvolvia raízes cada vez mais profundas. A visita à mãe de Helena na Suíça havia sido um marco. Marisa, embora fragilizada pela doença, mantinha uma lucidez e perspicácia que rapidamente identificou algo que a própria filha ainda relutava em admitir. Ele não é o que você descreveu em suas cartas, comentou Marisa, quando finalmente ficaram a sós no jardim da clínica. Falou de um homem frio, calculista. Vejo alguém diferente. Ele mudou, respondeu Helena, observando Ricardo conversando com o médico responsável a alguns metros de distância. Nós dois mudamos. Você o ama, afirmou Marisa, não uma pergunta, mas uma constatação. Helena hesitou. É complicado.
O amor geralmente é, Marisa sorriu. Mas o modo como ele olha para você quando acha que ninguém está vendo? Isso não é complicado. É bastante claro, na verdade. A observação ficara com Helena, um pequeno grão de esperança que germinava lentamente. De volta ao Brasil, a rotina do casal assumiu novos contornos. Helena agora participava ativamente do projeto Nova Era, trazendo perspectivas educacionais e sociais que complementavam a visão empresarial de Ricardo. Juntos, estavam refinando uma proposta que poderia realmente transformar o legado dos Mendonça. Em contrapartida, Ricardo começava a interessar-se pelo livro que Helena havia deixado incompleto, uma narrativa sobre mulheres brasileiras extraordinárias, cuja história havia sido apagada dos registros oficiais. À noite, na biblioteca, discutiam capítulos, fontes, abordagens. Você deveria retomar este projeto, comentou ele, enquanto revisava um capítulo sobre Nísio Lobo, pioneira da aviação brasileira. É importante. Talvez quando tudo isso acabar, respondeu Helena, referindo-se ao período de 3 anos estipulado no contrato. Ricardo a observou por cima das páginas. Se não acabar? A pergunta ficou sem resposta, pairando entre eles como uma possibilidade não explorada. Em público, continuavam a desempenhar perfeitamente seus papéis. A imprensa já os havia consagrado como o casal mais intrigante de São Paulo, o empresário implacável aparentemente transformado pelo amor de uma professora que trouxera uma dimensão humana ao Império Mendonça. As fotos falsificadas e rumores iniciais